graça e paz. Como vocês estão? Passaram bem de ontem? Meu Deus, gente, se tem dois louvores que estão falando muito ao meu coração, é esse, ele chama Boa Parte, tá? Quem quiser anotar aí. E Tu És, ai meu Deus, como eu tô sendo curada, como eu tô sendo edificada com esses louvores. Ai, glória a Deus. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu ontem fui dormir bem cansada, né? Eu finalizei ontem um projeto. Falta ainda alguns detalhes, assim, coisas de correção, de olhar algumas coisas, né? Que eu vou tirar hoje e amanhã pra fazer, né? Na sexta-feira eu tenho que entregá-lo. E é um projeto muito lindo, em breve vocês vão ficar sabendo, né? Só que é muito, muito cansativo. E eu ontem tava muito cansada e eu falei assim, ó, pra Deus: Pai, renova minhas forças. Pai, cuida de mim, né? Porque amanhã eu quero estar com as minhas irmãs, né? Amanhã ainda é um dia de trabalho, eu preciso ainda concentrar nesse projeto que, embora finalizado, ainda precisa desses últimos detalhes, né? Revisar algumas coisas, enfim. E, gente, eu levantei tão bem, glória a Deus, né? Dormi bem e levantei disposta, levantei grata, levantei mais feliz do que o normal, né? Levantei assim, com o coração disposto a ouvir, a servir, com o coração de fato alicerçado em Jesus. E hoje, quando eu fui aqui meditar sobre a palavra que eu vou trazer hoje aqui para vocês, né? Nós estamos na última semana do mês de março e nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Lógico, não vai dar tempo de eu falar sobre todas, né? Nós passamos por aquelas que o Espírito Santo direcionou. Nós passamos por aquelas que o Espírito Santo identificou, que era o que precisava falar ao meu e ao seu coração, né? E hoje eu vou falar com você, nós vamos ver as lições de Ana. Ana, mãe do grande profeta Samuel. Nós vamos ver o quanto essa mulher passou por angústias, por aflições, mas se derramou literalmente aos pés do Senhor. E quais foram as bênçãos que esta mulher trouxe para a vida dela? E por que não dizer para a nossa geração, né? Quando nós vamos ler a Bíblia, né, a história dela, se você quiser abrir aí, tá em 1 Samuel, nós vamos ver que esse profeta, ele é falado até hoje. Nós aprendemos, né? Eu sempre falo para as pessoas, a Bíblia é atemporal, né? A Bíblia ultrapassa essa questão de passado, presente e futuro. Sabe por quê? Porque para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Isso só existe aqui, na Terra. Para Ele é agora, para Ele está acontecendo agora. Porque é Ele que criou tudo, né? E quando nós lemos, né, 1 Samuel, nós vamos, 1ª, 2ª Samuel, são 2 livros, a gente vai ver a grandiosidade desse ministério, desse profeta, que foi, assim, de extrema importância, né, naquela época e continua sendo de extrema importância para a nossa geração. Então, hoje nós vamos falar sobre Ana. Hoje nós vamos identificar algumas situações pelas quais ela passou e que eu tenho certeza que eu e você ou já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Porque nós estamos aqui caminhando nessa terra e nós estamos sujeitos a isso, né? Mas assim como eu te contei a história, né? Que ontem eu fui dormir muito cansada e acordei hoje refeita, feliz, grata, disposta. Nós vamos ver uma situação parecida aqui com Ana. E o que isso traz para mim e para a sua vida? Quando eu tô cansada, quando eu tô desanimada, quando nada ao meu redor parece dar certo,
para onde eu tenho que correr. E para onde você tem corrido? Porque se você tem corrido para as distrações da vida, se você tem corrido para os vícios que o mundo oferece, você vai ficar mais cansada, experiência própria. Mas se você corre de fato para a presença de Deus, pode descansar. Você vai voltar a comer, assim como Ana. Você vai voltar a ter esperança, porque você vai ter a plena convicção, a certeza que a sua oração será ouvida. Minha irmã, ninguém que se apresenta com o coração aberto, por mais que ele esteja sofrido, dolorido, angustiado, cansado, ninguém que se apresenta diante do nosso Deus, aleluia, volta do mesmo jeito em que foi buscá-lo. Não tem como. Em Deus, em Jesus, através do Espírito Santo, nós temos renovada as nossas forças. Nós temos. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, eu quero orar por você e com você. Apresente ao Senhor nesta manhã o seu dia, a sua casa, a sua família. Apresente ao Senhor nesta manhã essa situação que você está enfrentando aí, que eu não sei e nem preciso saber, mas que o Senhor, Ele sabe e que o Senhor tem agido. Andréia, mas eu não sinto. Andréia, mas eu não vejo. Nem tudo os nossos olhos naturais vão ver. Mas pelos olhos espirituais, eu preciso acreditar que o melhor vai acontecer na minha vida. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela bênção que é vivenciar mais um dia. Obrigada, meu Pai amado, meu Pai querido, pela oportunidade de estar aqui junto com as minhas irmãs, falando do teu nome, dando glórias a ti, acreditando nas promessas que tem para nós aqui na Bíblia. Obrigada, Paizinho, nós cremos que tudo aquilo que o Senhor falou sobre nós é verdade. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor já declarou, já bateu o martelo na nossa vida, será realidade. Eu creio, Pai. Nós cremos enquanto filhas amadas, nós cremos enquanto irmãs, que o Senhor sabe de tudo e que o Senhor tem agido, por mais que os nossos olhos físicos não consigam ver. Pai, meu Pai, perdoa a minha incredulidade, perdoa porque muitas vezes eu não vejo, mas me dá um desânimo por pensar, cadê Deus? Como Ele tem agido? Mas eu sei, me ajude a acreditar que eu sei que o Senhor tem agido. Eu sei que o Senhor tem agido na vida de cada uma das minhas irmãs. Eu sei que no tempo certo, o melhor para a vida delas irá acontecer. Pai, me ajude a viver na minha vida, na minha história, esse tempo de preparo, esse tempo de preparação. Esse tempo, Senhor, que quando a gente passa, a gente não entende. Parece que as pessoas estão passando à nossa frente, parece que nada acontece na nossa vida, mas é um tempo extremamente necessário para que a gente não venha se quebrar, se machucar. Ó Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei da onde o Senhor tem me tirado. Eu sei, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem preparado para mim. E eu declaro, em nome de Jesus, uma bênção de prosperidade, saúde física, emocional e espiritual na vida de cada uma das minhas irmãs. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar físico. Acampem neste momento nos meus pensamentos, nas minhas palavras, no meu coração. Que cada semente lançada aqui hoje
encontre um lugar de germinação no solo fértil do nosso coração. Que essa semente venha dar bons frutos. Que essa semente seja germinada e dê bons frutos na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos e nas futuras gerações, para a honra e glória do nome de Jesus. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu direcionador. Sem ti, nada disso é possível. Tu tens total liberdade aqui. Fala conosco. Mostra-nos, nos orienta, que a partir desta palavra nós possamos entender o que eu preciso mudar na minha vida. Sonda, Senhor, os nossos corações e traga à luz aquilo que está encoberto nas trevas, aquilo que está nas mãos de Satanás. Traga à luz para que nenhuma unha nossa fique no mundo das trevas, mas que venha para a luz, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí, amém, amém, amém é sim, gente, amém é concordância, né? Toda vez que você receber uma oração que você fala, não, eu concordo com essa oração, você tem que falar amém. Amém, amém, amém. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1. E hoje eu vou passar a tarefinha para vocês. 1 Samuel, capítulo 1. Quem achou, coloca aí. Eu achei, amém, glória a Deus, que eu vou saber. Isso, Gi, obrigada. 1 Samuel. Vou ler nessa Bíblia hoje, tá? NVI, a versão, nova versão internacional. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Nós vamos conhecer agora um pouquinho da história de Ana. Nós vamos ver o que Ana passou, o que Ana teve que enfrentar, mas também o que Ana venceu, né? Depois, anota aí para você ler 1 e 2 Samuel, né? Vai lendo, vai final de semana, vai pegando, lê um capítulo, lê outro, anota. Gente, anota. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. E nem é tudo. Olha isso aqui. Tá vendo essas folhas? Fora os cadernos. Ó. Tudo isso aqui são anotações. Ontem eu falava pra Gi, a Gi teve aqui em casa no estudo bíblico, eu falava pra ela que eu estudo todos os dias. E a forma que eu encontro, que é de memorizar e de aprender mais, é escrevendo. Então, eu já tinha estudado sobre as mulheres da Bíblia? Sim. Eu leio, medito na palavra todos os dias? Sim. Mas eu fixo melhor quando eu pego e anoto. Ó. Hoje eu já anotei também. Às vezes eu nem falo tudo que eu anoto, mas eu anoto tudo o que eu aprendo. Fixa, escrever. Gente, eu atendi uma cliente segunda-feira e ela falou assim pra mim, eu passei um exercício pra ela, ela falou assim, Andréia, foi libertador pra mim esse exercício. Eu não sabia o quanto a escrita poderia me curar tanto. Aí eu falei pra ela assim, minha irmã, a escrita é terapêutica. E quantas vezes nós não usamos desta arma, que é de graça, que é poderosa e que vai nos ajudar a entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, se você não tem o hábito, comece a anotar. Olha aqui, isso aqui eu não jogo fora, tá? Isso aqui vai para uma pasta e todas as vezes que eu preciso de algum conteúdo, de alguma coisa, eu vou lá e reviso o que eu já escrevi e eu sempre acho. Aleluia! Canetinha, tá? Porque nós vamos
sublinhar hoje. Então vamos lá. 1 Samuel, estão me vendo e ouvindo bem? Alguém dá um posicionamento aí pra mim. Vendo e me vendo bem? Vendo e me ouvindo bem? Vou começar, ó. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim, Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroal. Jeroal era filho de Eliú. Eliú era filho de Tou. E Tou era filho de Efraimita Zufé. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Pode sublinhar esse aí. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E sublinha aí que ele tinha 2 mulheres. Olha como que é a minha palavra, ó, gente. Pra vocês entenderem. Eu aprendo muito com isso aqui também, né? Estilo mapa mental. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Naquela época, a esterilidade é o que Ana enfrentava, não era visto com bons olhos, né? Naquela época, no contexto histórico daquela época, a mulher que gerava filhos era como se a bênção do Senhor estivesse sobre ela. E a mulher que era estéril era vista como uma maldição. A maternidade naquela época era um símbolo de honra e prosperidade. Então nós vimos aqui que Ana não tinha filhos, mas Penina tinha filhos. Olha aí no 3. Todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo, em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Penina tinha filhos e também filhas. Olha o 5. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais porque a amava. Eu quero que você preste atenção aqui para você pegar o contexto, a essência desse texto. O texto fala que Eucana oferecia o seu sacrifício e dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos dela. Repartia uma parte para Penina e os filhos, certo? Mas a Ana, ele dava 2 vezes mais. Por quê? Porque ele o amava. Nós não vamos encontrar aqui falando que Eucana amava Penina, mas nós encontramos aqui que Eucana amava Ana. Tá, André, mas então por que, né, nós temos aqui um exemplo de uma família disfuncional, uma família que não era os moldes daquele que Deus criou, né? Qual que é os moldes? Qual que é a família? Vamos colocar o nome como tradicional. Criada por Deus é marido, o sacerdote da casa, a mulher e os filhos. É esse o modelo estabelecido por Deus, desde lá do jardim, lembra? Então aqui nós vemos um homem casado com 2 mulheres, que tinham 2 mulheres, só que uma era estéril e a outra tinha muitos filhos. Então, o que a gente pode entender aqui? E que amava Ana. A palavra não fala que ele amava Penina, mas que Penina dava a Eucana muitos filhos. Lembra que eu falei agora? E que
quando a mulher era estéril naquela época, era visto como uma maldição. Não era visto com bons olhos, né? Mas a maternidade, né, a fertilidade, muitos filhos, tinha um outro contexto, era um símbolo de honra e prosperidade. Então, por mais que Eucana amasse Ana até então não poderia dar os filhos, que na época era sinônimo de bênção de Deus, de prosperidade, enfim. Entenderam o contexto? Vamos seguir. Apesar de o Senhor a ter deixado estéril, acontece que Penina piorava a situação. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando eu li esse texto, eu já li ele umas 4, 5 vezes. Na primeira vez que eu li esse texto, mas eu fiquei numa raiva dessa Penina. Porque você vai entender aqui. Penina era aquela que ficava implicando a outra. Quem aqui já teve alguém, alguma mulher, que te implicava? Ou no seu trabalho, ou não sei, na igreja, ou no seu cenário de amigos. Quem aqui já teve? Sabe aquela pessoa implicante? Isso acontece muito no trabalho, né? Eu trabalho com mulheres, eu atendo muitas mulheres, e eu atendo muitas mulheres com desafio no trabalho, que fala assim: André, eu tenho uma pessoa lá no meu trabalho que me tira do sério, que me implica. Penina. Eu já tive também, gente. Eu já tive. Isso, principalmente no trabalho. Então, Penina era aquela que implicava Ana. Por quê? Eu imagino assim, essa é uma colocação minha, tá? Vamos abrir parênteses aqui. Eu imagino que Penina falava assim pra Ana, igual aqueles meninos, igual criança. Eu tenho, você não tem. Imagina uma mulher que não gerava filhos, tendo que conviver com uma que fica o dia inteiro buzinando na cabeça. Eu tenho, você não tem. Uma mulher que via a sua rival ter muitos filhos, passava de um mês para o outro, aquela mulher, né, gerava, passava. Qual que é um tempo de uma gravidez? Vamos colocar aí 9 meses para a criança nascer, né? Vamos colocar 1 ano, 3 meses, né, para cuidar, para estar naquele tempo de resguardo, e aquela mulher já engravidava de novo. Meu Deus. E Ana vendo aquilo, e ela não gerava. E Penina, mais uma vez, isso é um parênteses meu, implicava. Tipo assim, ó, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Às vezes falava coisa pior. Eucana só fica com você, minha filha, porque ele tem dó de você. Você não tem nada para oferecer para ele. Eu imagino que Penina era desse naipe. Desse naipe. Vamos seguir. Acontece que Penina piorava a situação porque provocava Ana. Sublinha aí. Ela provocava. Isso que a gente está falando aqui. Continuamente. O que quer dizer continuamente? Direto. Para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana, vai sublinhando aí, ó, caçoava de Ana e provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer, sublinha aí. Por isso, pelas implicações, pelas palavras duras de Penina, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. Traz aqui para o cenário atual. Sabe o que acontecia com Ana, minhas irmãs? Ana estava deprimida. Deprimida. Uma pessoa que chora muito e não tem vontade de comer, ela está deprimida. É só você olhar o contexto da nossa geração. As mulheres que chegam até mim
Já chegaram algumas assim, André, eu só choro e eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu sinto uma aflição dentro do meu coração, a minha alma tá aflita. Ela tá o quê? Com depressão, deprimida. Então, Ana era uma mulher deprimida. Não era para menos, né, gente? Pensa uma pessoa continuamente, é o que a Bíblia fala, provocando você, expondo a sua fragilidade, expondo o seu ponto fraco. Todo ano aquela pessoa vê um bebê nascer, um bebê ser cuidado, depois, né, vem outro bebê, vem outro e ela nada. Imagina a peleja que era a casa de Eucana. Imagina. Vamos lá? Vamos seguir? Vocês estão pegando aí? Olha o versículo 8. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando? Por que não come? Agora aqui, vou abrir mais um parênteses de entendimento. Aquele homem, sabendo da situação de Ana, sabendo, porque ele conhecia, ele sabia o que passava dentro da casa deles, sabendo que Penina ficava atormentando Ana, porque se era continuamente, era todo tempo, era direto. Ele sabia porque que Ana estava tão triste. Ele sabia da aflição do coração da esposa. Mas sabe que jeito que eu vejo Eucana nesse cenário? Deixa eu usar uma palavra aqui, omisso. Omisso. Eu vejo ele como um marido omisso. Diante da dor de uma esposa e diante da perseguição e diante da implicância, da provocação da outra. Aí ele fala assim para ela: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Opa! Então nós podemos interpretar aqui que Penina era mãe de 10 filhos. Imagina? Então podemos associar que Ana estava sofrendo nesse contexto há mais ou menos uns 10 anos. 10 anos sofrendo, 10 anos sendo provocada, 10 anos sendo caçoada por Penina. Eu tenho, você não tem. Meu Deus, que sofrimento desta mulher. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli, sublinha aí, estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, sublinha aí, angustiada e chorava amargamente. Um coração que sofre constantemente ataques, provações, provocações, é um coração que vai se tornando amargo. É um coração que vai se tornando indisposto, cansado, angustiado, aflito. E é isso que nós vemos. Olha lá o 11. Ana fez esse voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados, ou seja, esse filho será separado para o Senhor. 10 anos sendo provocada, 10 anos indo lá orar, 10 anos aflita, deprimida, angustiada, 10 anos chorando amargamente.
E mesmo assim, Ana se colocava na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você pegou. Existem pessoas que só se apresentam na frente, na presença do Senhor. Existem pessoas que só entendem a grandiosidade de estar na presença do Senhor. Ou somente nos momentos de alegria, ou somente nos momentos de angústia. Ana não. Todos os anos ela ia, mesmo sendo provocada, mesmo ouvindo as perseguições e as palavras de dor que aquela sua rival trazia para ela. Ela persistia. Só que teve um dia que eu imagino, abre mais um parênteses, Ana estava tão aflita. Eu imagino que Ana estava tão cansada daquela situação que ela de fato se derramou aos pés do Senhor. E ela orou. E ela fez um voto: Pai, Senhor, se o Senhor me conceder a bênção, a graça de ter um filho, eu dedicarei esse filho ao Senhor. Com o coração totalmente rendido, com o coração totalmente aberto, destruída por dentro. Ana não negociou o inegociável. Ela foi mais um ano. Ela se apresentou ao Senhor, mas desta vez de uma forma diferente. O coração de Ana estava ali contrito. A oração de Ana foi uma oração sincera. Foi uma oração perseverante. Vou além. Foi uma oração de quem, mesmo cansada, entende a grandiosidade de Deus na sua vida. Reconhece que naquela situação que ela estava passando, somente o auxílio, somente a resposta vinda de Deus era capaz de arrancar ela daquela depressão, daquela esterilidade, daquela angústia. E vou além. Ana não estava somente estéril, infértil em seu corpo, não, minhas irmãs. Ana também estava estéril no seu emocional. Porque ela chorava muito e não tinha vontade de comer. O quanto eu e você estamos permitindo que a raiz de amargura, que a raiz de angústia, que a raiz de depressão nos impeça, tem nos impedido de buscar o único que é aquele que vai nos dar realmente o que nós precisamos, a cura, a libertação. Ela se sentia profundamente angustiada e chorava amargamente. Quer dizer que no coração daquela mulher já tinha brotado uma raiz de amargura, de cansaço. Mas ela não negociou. Olha o versículo 12. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio. Do fundo do coração diante do Senhor. Olha a oração de Ana. Como foi? Do fundo do coração diante do Senhor. Você tem de fato orado do fundo do seu coração? Entendendo que a oração sincera de um justo tem muito a ganhar? Tem muito em seus efeitos? Foi isso que Ana entendeu. Ana se derramou na presença de Deus.
Ana olhou para o Senhor e eu acredito que ela pensava, só o Senhor pode me tirar desta situação, que eu venho há muitos anos sofrendo. Porém, Eli não ouvia som algum. Eli, lembra o sacerdote? Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Olha, bem aqui, aquela mulher já estava sofrendo, aquela mulher já estava amargurada, aquela mulher já estava angustiada. E no momento em que ela se prostra diante do Senhor, como a única coisa que ela tinha na vida, vem um sacerdote, uma autoridade espiritual, e julga aquela mulher como estando embriagada. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Quer saber o que me chama a atenção? Aquela mulher ia anos e anos a fio naquele lugar, levar as suas ofertas, se apresentar diante do Senhor, e aquele sacerdote nunca tinha percebido a aflição e a angústia de Ana. Mas quando ela se prostra diante de Deus, com uma oração sincera diante do Senhor, do fundo do coração, aquele comportamento faz com que o sacerdote, omisso também, não identifique. Peraí, essa mulher está embriagada, bêbada. Ele não conseguiu identificar o desespero da sua ovelha. Olha o que ela fala. No 15, por favor, meu senhor, respondeu ela, eu não estou embriagada, eu estou profundamente angustiada. A angústia, minha irmã, já é terrível. Agora, imagina você estar profundamente angustiada. É um nível de angústia, vamos colocar assim, extra. Master, profundamente angustiada, e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Olha as palavras de novo. Grande angústia e aflição. Angústia e aflição já é terrível. Imagina grande angústia e aflição. Olha o que diz no 17. Neste caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Aleluia, presta atenção. Quando aquele sacerdote, uma autoridade espiritual constituída por Deus, entendeu que aquela mulher estava passando, sabe o que ele fez? Ele concordou e abençoou a oração que Ana havia feito. Olha que forte isso. Irmãos, vocês estão entendendo? Ele declarou sobre a vida daquela mulher. Tenha bom ânimo, levante-se. Olha o que ele fala. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Olha, é como se ele falasse assim, ó. Amém para a sua oração. Amém. O que teve ali? Concordância. Ligou na terra, ligou no céu. Glória a Deus. Vamos ver o que aconteceu? 18. Ó Senhor, muito obrigada. Ana exclamou. Então, ela voltou feliz. Eita, estava agora mesmo angustiada.
Não estava agora mesmo sofrendo por grande angústia e aflição? Não estava chorando muito e não tinha vontade de comer? Eu quero que você entenda, aleluia, que a oração de um justo, que a oração de uma mulher, de uma pessoa com o coração aberto, que a oração sincera, derramamento diante do Senhor e concordância, tem muito em seus efeitos. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. Aleluia, glória a Deus. Sublinha aí, minha irmã. Ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. Estava deprimida. Não tinha vontade de comer. O seu marido entregava para ela 2 vezes mais da porção que dava para outra. E ela não comia. Sabe por quê? Porque não era comida que Ana queria. Porque não era comida o que Ana precisava. Porque a aflição de Ana não estava determinada pelo tanto de comida que Eucana dava para ela e deixava de dar para Penina. A angústia, a aflição daquela mulher estava em não gerar. Estava em algo que não era natural, aleluia. Estava em algo que somente o Senhor podia fazer. Só Ele podia fazer. Mais ninguém. Porque eu já falei isso aqui. Homens e mulheres não fazem filhos. Quem faz filho é o Senhor. Nós emprestamos através do relacionamento sexual o nosso corpo, as nossas características, para que o Senhor traga à terra o filho. O filho. Os nossos filhos, os filhos que o Senhor nos dá, é do Senhor, não é nosso. É Ele que faz. Eu nunca vi homem. Homem não faz orelha, homem não faz pé. Homem não faz. Quem faz é Deus. É Deus quem faz. Nunca vi. Nunca vi. Nem nos altos graus da ciência. Não existe isso. Quem faz filho é Deus. Então, o único que poderia interferir naquela situação que Ana estava passando é Deus. E ela mesma aflita, ela mesma angustiada, ela mesma sem vontade de comer, ela se derramou aos pés do Senhor. Ela não foi deitar, ela não falou assim, não, eu não vou. Porque aqui a gente viu que eles iam lá em Siló, no tabernáculo, uma vez no ano. Ana foi todos os anos, ela não negociou. Eu imagino que Ana chegou muitos anos diante do Senhor arrebentada. Com vontade de ficar em casa, com vontade de não falar com ninguém, com vontade de... não sei. Mas ela foi. Vai ficar gravado, irmã. Glória a Deus, ela foi. Ela falou assim, o único que pode agir nessa situação é o Senhor. Mas eu vou lá. Eu vou buscar o que é meu. Eu vou lá, eu vou buscar. Eu tô cansada, eu tô doente, eu tô aflita. Essa penina, essa víbora fica me chateando, me provocando. Eita. Mas eu vou. Eu vou lá buscar, porque eu não quero o que é natural, aleluia. Eu não quero alimento, eu não quero comida. O único alimento que eu preciso é Jesus, é Deus que vai me dar. É o Senhor que vai me dar. Eu não quero uma porção dobrada de alimento físico, sólido. Eu quero uma porção dobrada da graça de Deus. Você pode dizer aleluia? Eu quero aquilo que somente o Senhor pode me entregar. Eu não quero comida. Eu não quero comida. Eu não quero validação. Eu não quero que me abracem, coitadinha, não. Eu quero somente aquilo que o Senhor pode me entregar. Eu quero gerar. E nenhum homem, nenhum de vocês pode me dar um filho, a não ser o Senhor. É isso. E aquela mulher se derramou na presença do Senhor.
E aquela mulher se ajoelhou, e aquela mulher angustiada, aflita, com raiz de amargura no coração, deprimida, falou assim: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho. Senhor, o povo quer me dar de comida, eu não quero, eu quero um filho. Então eu dedicarei esse filho ao Senhor. Ana fez um propósito com Deus: se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo um servo. Aleluia. E nós vamos ver a grandiosidade do profeta Samuel, a grandiosidade daquilo que Deus fez na vida desta mulher que vivia sendo provocada pela sua rival. Deus deu. Deus deu. Deus dá. Ninguém que se aproxima diante do Senhor volta com as mãos vazias. Meu irmão, o que é que eu quero dizer para você? Que a sua oração diante do Senhor, que o seu coração, por mais que esteja com raiz de amargura, por mais que esteja angustiado, aflito, se você se derramar diante da presença do Senhor, entendendo que tem coisas que somente Ele vai fazer para você, você também vai carregar, você também vai gerar a sua promessa. Aleluia. Você também vai viver o que muitas pessoas falam que você não vai viver. Porque muitas vezes a gente não quer comida, muitas vezes a gente não quer, ai, coitadinha, muitas vezes a gente não quer piedade, muitas vezes a gente não quer que o outro olhe pra gente com dó, muitas vezes a gente não quer tantas outras coisas que o natural nos oferece. Quantas vezes eu e você, nós queremos coisas que somente Deus pode nos dar. Gente, esse projeto do qual eu estou falando para você, somente Deus podia me dar. Somente Deus poderia trabalhar em mim. Na minha condição humana, eu seria impossibilitada de realizar. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, mas o que o Senhor me entregou, só Ele poderia gerar. Ele poderia, e Ele me entregou. E falou: gera, minha filha, gera. E como eu disse nos stories aí, eu já sinto as dores do parto. Vai nascer. Porque eu falei: Senhor, se o Senhor me entregar, eu devolvo para o Senhor algo que vai mudar a vida de muitas mulheres. Aleluia. Senhor, se o Senhor me ajudar a gerar, quando eu der à luz, muitas mulheres vão saber daquilo que o Senhor fez na minha vida. E muitas mulheres vão ser curadas porque eu creio. Aleluia. Vamos prosseguir, não dá tempo. Ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel. Samuel, aquele que a gente conhece, o grande profeta, dizendo: eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, desta vez sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido: vamos esperar até que o menino esteja desmamando. Então eu o levarei, o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: está bem, faça como achar melhor. Sabe por que ele falou isso? Porque para quem tinha 10 filhos como ele tinha, um filho que seria entregue ao Senhor
não ia fazer muito efeito. Mas para Ana, que tinha somente um filho nessa ocasião, ela tinha que cumprir o que ela prometeu. Eu fico imaginando o coração de Ana entregando Samuel, ainda pequenininho, que nós vamos ver ele, esse momento que ela entregou para o sacerdote, ele ainda bebê, ainda pequeno, mas cumprindo a promessa que ela havia, o propósito que ela havia feito com o Senhor. Que mulher de fé, que mulher de coragem, que mulher que nos ensina sobre uma profunda conexão com Deus, que mulher que nos ensina a orar, a acreditar, a buscar, mesmo quando tudo está desabando. Fique aqui até desmamá-lo, seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa, criou seu filho até que o desmamou, era bebê. Então, havendo desmamado, apesar de o menino ainda ser muito pequeno, é bebê. Ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também o novilho de 3 anos para o sacrifício. Cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho, apresentou ofertas. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli, o sacerdote. Olha o que ela fala: meu senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Juro por sua vida que sou aquela mulher que estava aqui aquela vez orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu ao meu pedido. Por isso agora eu entrego ao Senhor. Por todos os dias em que viver, ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido, e adoraram ali ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Minhas irmãs, eu sou apaixonada nessa história. O quanto ela nos ensina, o quanto ela fala ao meu coração. Essa mulher que é um exemplo de fé e perseverança, essa mulher que não desistiu. Essa mulher que valorizava o tempo todo a adoração e o culto a Deus. Deus é soberano, Deus é justo. Mas de que forma você tem se apresentado diante do Senhor? Olha o que essa minha irmã escreveu aí. Ontem eu recebi esse testemunho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Rayane é uma irmã nossa, ela colocou aí, você lê. E o filho dela um dia estava muito doentinho. E nós fizemos uma oração da madrugada. E eu lembro que o Senhor falou ao meu coração: Andréia, filha, entrega o salmo. Gente, eu não lembro. Raiane, se você lembrar qual é o salmo que eu pedi para que o Senhor, né, te entregou através da minha vida, você fala aí: minha filha, o salmo tal é para ela. E a Rayane lá numa peleja com o filho dela, né, no hospital, se eu não me engano, em Uberaba, né? Imagina, uma mãe. E ela fez esse salmo, nós fizemos aquela oração da madrugada para a vida do filho dela. Meu Deus, e quanto o Senhor abençoou. Olha o testemunho dela. Deus é maravilhoso, minhas irmãs. Apresente-se diante dele. Valorize a adoração, assim como aquela mulher valorizou o culto e a adoração. Assim como aquela mulher teve em seu coração a certeza de que só o Senhor poderia dar o que ela precisava naquela hora. Pensa o que Ana sofreu. Pensa o que Ana viveu. Pensa os dias de aflições. Foram fáceis. Tarefa para você ler, capítulo 2 aí do livro de 1 Samuel. Você vai ler o cântico de Ana, a oração de Ana.
aqui, ó, capítulo 2. Depois de tudo que o Senhor fez para ela. Depois você lê. E coloca lá no grupo. Que é exemplo desta mulher extraordinária. Exemplo de fé, de devoção, de perseverança. Continua a nos inspirar. E continue também a nos guiar na nossa jornada espiritual, que nem sempre é fácil. Que ela nos capacite essa história, esses ensinamentos a viver para glorificar a Deus. Que o nosso testemunho daquilo que o Senhor fez e faz todos os dias possam também impactar outras vidas. Aleluia. Agora eu quero que você responda aí. Fez sentido para você? Nada do que eu anotei eu disse, tá? Porque aqui não é nada pré-estabelecido, é tudo direcionado pelo Espírito Santo. E Ele fala ao meu coração, Ele fala ao seu coração. Se fez sentido para você o devocional de hoje, eu quero que você ou escreva aí nos comentários, ou deixa subir aqui, ó, do lado, coraçãozinho, foguinho, que eu vou entender que fez sentido tudo que o Senhor tem falado ao meu coração. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja de fato um transbordar da presença do Senhor. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 6h57. Que o Senhor esteja conosco. Que a exemplo de Ana, nós tenhamos um coração que se derrama na presença do Senhor, entendendo que só Ele pode fazer o impossível. E Ele faz. A oração dos justos tem muito em seus efeitos. Aleluia. Beijo, minha irmã querida, amada. Até amanhã, se Deus quiser. Te espero, viu? Convida mais uma pessoa para estar conosco. O devocional vai ficar salvo lá no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. Vai lá deixar seu comentário. Vai lá indicar, né? Me ajuda a divulgar a minha página lá no YouTube. Que eu tenho certeza que, assim como eu e você somos e fomos ministradas por tantas coisas aqui, outras pessoas também poderão ser. Outras pessoas também poderão alcançar a paz, a tranquilidade e as promessas que Deus tem para cada uma delas. Glória a Deus. Beijo. Fica com Deus. Até amanhã.